Olá, bom dia! Que bom estar com você. Muito obrigada pela sua audiência. Mais um sábado que estamos juntos aqui na tela da Band. E hoje vamos debater assuntos importantes de saúde pública. Um dos temas é sobre educação sexual na infância e adolescência. Qual a hora certa de falar com os nossos filhos? Mas antes, deixa eu te mostrar uma técnica revolucionária que promete melhorar e muito a vida de quem precisa fazer cateterismo. Confira no quadro Espaço Saúde. Tudo bom? Como está? Tudo bem? Obrigada por estar já me aguardando aqui para nós conversarmos. E entender um pouco realmente o que é o cateterismo. É um procedimento que a gente pode usar apenas para diagnóstico ou ele pode ser usado também para o tratamento? Não, o cateterismo, na realidade, ele é qualquer procedimento em que se utilize a cateterização de uma artéria ou de uma veia para fazer esse procedimento. Então, ele pode ser ou diagnóstico, né? O exemplo mais clássico é a cinecoronariografia, que é um exame em que a gente injeta contraste nas coronárias para ver se existe alguma obstrução, né? Para posteriormente poder planejar um tratamento. Mas o cateterismo também engloba toda a parte de tratamento por catéter, como diz, né? De doenças tanto cardíacas quanto da circulação periférica ou cerebral. Por exemplo, a angioplastia de coronária com implante de stents pode ser considerado um cateterismo também, só que um cateterismo chamado terapêutico, ou seja, a gente trata o paciente e não só faz um exame diagnóstico. Tá? E, na verdade, geralmente é pela virilha que entra o catéter e faz todo esse procedimento? Isso. Tradicionalmente, a via de acesso mais antiga, né, é por punção da artéria femoral na virilha. O que acontece é que essa técnica, por funcionar uma artéria calibrosa, né, e por ser numa região de muita movimentação, ele tem um maior risco de sangramentos e de complicações locais, como um pseudoneurisma, uma fístula arteriovenosa, e também obriga o paciente a ficar, depois do procedimento, como é uma punção que não tem ponto, ele tem que ficar deitado, imóvel, sem mexer a perna, por um período que pode variar de 4 a 8 horas. Então, isso causa um desconforto muito grande ao paciente. Mais recentemente, né, alguns anos atrás, foi desenvolvida uma técnica que se faz tanto o cateterismo diagnóstico quanto as intervenções por catéter, por punção da artéria radial que fica no punho. E eu sei que o senhor é um dos pioneiros. Isso. É isso, porque é uma técnica que não é muito, tem que ter muita habilidade. Ela é mais complexa do ponto de vista técnico do que pela femoral, porque a artéria radial é uma artéria mais fina, mais sensível a fazer espasmo, a contrair pela passagem do catéter, tá? Mas ela tem uma série de vantagens do ponto de vista do paciente. Quais? Tá? A primeira é que o paciente pode sair caminhando praticamente da sala de exame. Porque, ao contrário da perna, que a gente tem que ficar comprimindo ali por uns 15 a 20 minutos para parar de sangrar, aquele orifício da punção, pela radial a gente tem uma pulseirinha especial que a gente aplica no local, que comprime só onde está a artéria. Então o paciente pode levantar da mesa, sair caminhando e ir para a sala de recuperação. Em vez de ficar deitado, sem mexer a perna, ele pode ficar sentado numa cadeira, pode ir no banheiro, pode, enfim, né, ter mobilidade total. Bem mais rápido, fica menos tempo no hospital. E outra coisa muito importante também é que já está provado por estudos clínicos, né, internacionais, mostrando que o uso dessa técnica reduz as complicações chamadas vasculares, ou seja, sangramentos no local da punção, hematoma e complicações mais sérias, como fístula arteriovenosa ou pseudoneurisma, que são complicações que precisam ser tratadas às vezes cirurgicamente. Tá? E em pacientes, por exemplo, com infarto agudo do miocárdio, que chegam infartados, por exemplo, no hospital, em que a gente leva em caráter de urgência para a sala de hemodinâmica, onde são feitos esses exames, e se faz o cateterismo e se desobstrui a coronária que está causando o infarto, esses pacientes recebem muitas vezes vários anticoagulantes muito potentes. Então, nesse cenário específico, já tem demonstração de que o uso da técnica radial diminui a mortalidade desses pacientes. Vamos entender melhor como é feito o uso do catéter pela artéria radial aqui no Hospital Divina Providência? O figurino agora é outro. Sim, é preciso ter todos os cuidados para evitar qualquer risco de contaminação aqui nesta unidade onde é feito o cateterismo. Então a artéria radial fica aqui, a gente sente o pulso, tá? Então a gente punciona, põe o catéter ali e depois a gente põe essa pulseira aqui. Insufla um balonete aqui, ó, e puxa o catéter e o local da punção fica bem onde fica essa marquinha. Então a gente consegue ver se está sangrando ou não.
Se estiver sangrando, a gente põe um pouquinho mais de ar aqui para comprimir mais. Então, também comprime só onde está a artéria, não comprime o resto do teu braço. O desconforto é praticamente nenhum. Esse é um dos catéteres que se usa. E com isso aqui a gente vai até o coração. Nesta visita, pude ainda ver de perto equipamentos de última geração e sofisticados métodos de imagem. O paciente está infartando, a gente tem um período de tempo, desde o início dos sintomas, que são 6 horas, em que a gente consegue salvar a maior parte do músculo cardíaco se a gente faz uma desobstrução da coronária. Então, esse paciente chegou na emergência, teve 2 paradas por fibrilação ventricular, foi chocado, tá? Aí precisou ser entubado e tudo, e foi trazido para cá. Tá? Então, isso foi ontem, 6 e pouco da tarde. Desobstruímos a coronária, que era a única que tinha problema, tá? Ele foi para a UTI, hoje já está estubado, conversando. E caminhando. E caminhando. Tudo feito pelo punho. A gente torna o procedimento ainda mais seguro, com menos complicações. Agora aqui no estúdio a gente conversa sobre saúde e educação sexual. E eu quero agradecer a presença de vocês, Dr. Cláudio Telequem, doutora Sandra Scalco e a psicóloga Ângela Wolff. Obrigada pela presença de vocês, é um assunto tão importante e que nós fomos até as ruas justamente para ouvir a opinião das pessoas. Jair, você acha importante a educação sexual na infância? Com certeza. E por quê? Para proteger nossas crianças. Para eles não aprenderem na rua com outras pessoas, né? Eu converso, eu explico mais como é as fases e tal, conforme eles perguntam, assim, né? Eu não sei te dizer bem, porque depende, cada filho tem uma curiosidade, né? De saber como é que é as coisas, né? Os 2 pequenos, eles são gêmeos, têm 5 anos, né? A minha filha maior, ela tem 15, então com ela eu tô tendo uma conversa mais, assim, explicativa e tudo, né? Mas com os pequenininhos ainda não tem como, eles não têm o entendimento como que eu devo explicar, né? Na situação que esse mundo está hoje, com a televisão mostrando o que mostra, a educação sexual para a criança é muito importante, para que ela consiga distinguir o certo do errado. Isso aí é um tabu, né, que vem sendo quebrado há pouco tempo. Primeiro foi com meus pais. Sempre fui bem orientada, não tinha aqueles tabus, pelo menos na minha família, sempre fui muito bem orientada. Sempre fui amiga, sempre disse para eles que eu era amiga, não era mãe, né? Porque a gente tem que ser mais amiga do que mãe, porque se confia no amigo, não confia na mãe, né? Então, mas foi bem tranquilo. Quando aconteceu com a menina, ela me falou. Quando aconteceu com o menino também, ele não quis me falar. E aí um dia, ele já estava com 15, aí peguei e dei para ele comprei umas camisinhas e dei para ele. Ele ficou, eu digo, mas é a realidade, tu vai usar, mas, né? Não adianta. E foi tranquilo. As pessoas falaram ali sobre tabu. Vocês consideram que ainda é tabu falar sobre sexo e sexualidade com seus filhos? Acredito que sim, ainda a gente tem no dia a dia, no consultório e também na opinião das pessoas, sempre se encontram tabus e crenças errôneas sobre várias situações. Mas eu queria pontuar, Laura, que dentro da opinião deles, todos foram a favor de educação sexual. E eu acho que é bem importante mesmo. E uma coisa que eu queria ressaltar é que a educação sexual ela tem que ser feita na família, dentro do que os pais acreditam ser importante, passar como valores daquela família, mas também a parte da educação sexual nas escolas e a parte assistencial. Os médicos podem também, quando iniciam a vida sexual, dar o apoio ou mesmo antes para dar orientação. Então, esse tripé de orientação é que é importante. Pois é, porque às vezes os pais não conseguem falar com seus filhos, não têm informação, têm medo. Como é que vocês avaliam isso? De que forma que a gente pode ajudar esses pais que realmente têm dificuldade para conversar com os filhos? Eu gostaria de fazer uma observação no primeiro entrevistado, que ele fez um comentário que eu acho extremamente relevante, que é sobre a proteção. Informação protege. Os pais sempre ficam muito assustados com o fato de que, em alguns momentos, a criança começa a fazer perguntas, inibem as respostas ou então começam a falar demais. Mas a verdade é que a proteção, ela surge no momento em que os pais se colocam disponíveis para explicar para a criança. Então, sabendo que o mundo vai oferecer uma série de informações que talvez tu não tenha como gerenciar. Imagine o que é a criança que pergunta muito e a criança que pergunta pouco.
Se essa criança não está fazendo perguntas sobre sexualidade, a gente também tem que ficar atento. Em algum lugar ela está aprendendo e não é contigo. Só para acrescentar o que tu falaste, às vezes não é através da linguagem verbal, não é através de sim, sinalizações que a criança mostra de que está curiosa para ou está precisando conversar sobre ela. Eu discordo um pouquinho disso porque, segundo uma comissão australiana, se a criança não indaga e fica assim esperando pela escola, é omissão dos pais. Porque falar sobre a sexualidade para a criança abaixo de 10 anos, se ela não indaga, ela pode ter um problema que já vivenciou na tenra idade. Então, se acontecer alguma coisa com uma menina que o tio passou na frente da casa dela, ô menininha, vem cá com o tio, vamos dar uma volta de carro, não é? E os pais não teriam dito, não teriam ensinado, porque educação sexual é saúde e é ensino. A ingenuidade vai ser tratada porque ela vai ensinada que ninguém pode, de fora de casa, estar tocando, tirando a roupa dela, etc, etc. Então, é considerado uma omissão. E tem pais que são tão omissos que chegam a ter um retorno a atitudes assim como a gente vê no consultório. Aliás, eu vejo muito nessa área os problemas, as cicatrizes que foram criados. Então, recentemente o pai chegou no consultório com um menino de 9 anos e daí eu faço aquelas questões da Organização Mundial da Saúde, tipo, mas por que vocês vieram aqui? Ele disse assim, o pinto do meu filho aqui, desse gurizinho bonito, é muito pequeno, doutor. 8 anos, pré-púbere. Bom, esse rapaz vai ser paciente no futuro, porque ele não vai tomar banho lá com os colegas, ele vai enfrentar uma situação e ele vai... Sem contar a disfunção sexual masculina que pode estar se iniciando e vai com surgir, essas questões. Ele vai medir o pênis, ele vai anotar, hoje está tanto, tal e tal. Sim, isso vira o foco de todas as preocupações no desenvolvimento. É a produção dos indivíduos com disfunção erétil. Então, a informação protege, né? E a gente, por exemplo, na ginecologia, a gente tem uma recomendação médica que com o iniciar muito precoce da vida sexual, as meninas não estão preparadas e pela própria idade. Então, a gente sabe que estatisticamente a chance de uma gravidez indesejada, uma DST, elas não têm a articulação para se defender, para exigir que o parceiro use camisinha. Então, se recomenda que se inicie vida sexual após os 16 anos por uma série de trabalhos. Mas isso deve ser conversado, trabalhado. Então, antigamente a gente não falava nesse tom. E a gente sabe que, por exemplo, no Brasil, a iniciação sexual da maioria é até antes dessa faixa etária. E os meninos têm ainda a pressão de começar cedo a vida sexual, diferente da menina, como é? Aí que vem o caos. Porque vocês provavelmente não ficam sabendo disso. Quando a gente faz a anamnese, na Santa Casa nós temos casos dramáticos, inclusive com suicídio, que a pessoa começou a ter atividade sexual com suínos ou com ovelhas, contraindo doenças sérias e que levou a bacteremia, septicemia e com amputação parcial do pênis. Então, a pessoa que tem educação sexual sabe que não pode ter atividade sexual com animais. Falar sobre exatamente genitálias diferentes, as meninas, os meninos, isso já deve ser mostrado a partir de que idade, comentado, falado sobre isso, sobre essas diferenças. Sobre as questões de corporalidade. Porque as pessoas, olha a minha mão, né? Mas, e as meninas principalmente? Com a mesma naturalidade, mas daí, eu acho que para cada faixa etária tem já uma linguagem, entrou na escola, por exemplo, em casa, até provavelmente 5 anos, mas entrou na escola, para cada ano, teria um planejamento da área de educação para falar, mesmo que sejam as diferenças entre meninos e meninas, então, e às vezes um intersexo que sofre muito nessa adaptação porque é excluído, ninguém entende e não se educa. Quanto mais se fala de educação sexual, mais tu protege essas crianças e evita transtornos como até risco suicídio.
A gente vai continuar esse assunto agora no segundo bloco. Já voltamos, um rápido intervalo, não saia daí. Estamos de volta e vamos dar sequência ao assunto que estamos debatendo aqui no estúdio, educação sexual na infância e adolescência. Doutora Sandra, tem um gancho aí. Eu queria reforçar com o que o Telequim falou antes, que eu acho que é muito importante ressaltar que a educação, quanto mais se educa, seja em casa, com a família, com os pais, aquele que tem mais facilidade na escola, ou mesmo os médicos que estão dando assistência à criança ou adolescente, mais a gente vai evitar danos, mais a gente vai evitar a gestação indesejada, doenças sexualmente transmissíveis, porque há uma ideia de alguns, e isso já está bem documentado, isso nem se discute, há uma ideia de que se falando sobre sexualidade vai se estimular. Claro que a gente tem que ter um treinamento, uma educação, mesmo os professores saber como abordar isso. Não é passando a sua moral ou a sua liberação, mas um treinamento técnico como para qualquer outra área. Do que a gente está falando quando a gente está falando sobre educação sexual? Do professor, dos pais, enfim. A gente precisa lembrar que os pais, quando eles não falam sobre sexualidade ou ato sexual com os filhos, é porque eles também não têm repertório. Então, eles não têm tanta facilidade para educar os filhos sobre sexualidade, porque eles mesmos também têm suas deficiências. Então, quando a gente está falando em educação sexual, eu digo que é sempre importante, antes de começar qualquer trabalho com a criança, saber que o trabalho tem que ser com a família antes. E saber quais são os termos que a família usa para se comunicar com a criança, quais são os termos que a escola já está conseguindo trabalhar para poder identificar por onde que a gente entra, justamente para não violar também valores familiares que vão fazer com que a família não aceite a entrada de um terapeuta, de um professor que tenha o objetivo de educar. Pior do que falar talvez exageradamente sobre sexo, é não ensinar, se o sexo não existisse, nunca se falou, inclusive de várias formas não verbais, porque às vezes essas crianças crescem e veem o modelo pai e mãe, sem nenhum carinho, nenhum beijo, então ensinar sobre isso, sobre afeto e sexualidade também é da educação sexual. Eu só queria acrescentar alguma coisa que vocês estão falando que é muito interessante, que existem pais que não têm condições de ensinar. Por exemplo, o que a gente ouve dos guris que vêm consultados, olha, eu não estou conseguindo me adaptar com a minha namorada e tal, e o que vem é que quando eu era criança, eu ouvia pela parede os meus pais tendo relações e o meu pai dizia palavras assim chulas, cruéis, né? Sim. E chulas, agressivas e barulho de agressividade e palavras muito chulas, muito chulas. Daí essas crianças, inclusive esse autor australiano, ele disse assim, eu duvido que na casa de qualquer um de vocês aqui, um guri de 10 anos já não viu filme pornográfico, onde é assim, tem um sujeito que se agarra no cabelo dessa parceira, dá soco, dá tapa e berra palavras cruéis, etc. Então, e o menino vai aprendendo que fazer sexo é dessa forma. É para ser isso que para a parceira sofrer e que ela é submissa, tu te deita aí, não te queixa. Fica uma leitura equivocada sobre ato sexual. Tem uma questão que é o abuso sexual, que muitas crianças têm essa referência dentro de casa e não sabe que aquilo é errado. Então, talvez o papel da escola seja importante nesse sentido, porque vai dar ela vai entender que o que ela está sofrendo muitas vezes com 5, 6 anos não é o que deveria estar acontecendo. E essa é uma questão bem importante de ser abordada, não é mesmo? A gente tem um centro de referência de violência sexual no estado, que é no Presidente Vargas, e tem o CRAI, que é um departamento que atende menores de 18 anos dentro do nosso hospital, um hospital público. Eu atendo mais na faixa de 12 anos. Agora, as crianças geralmente
elas ficam muitos anos sofrendo violência sexual crônica, que a gente fala, e não contam para ninguém. São casos extremos em termos de violência e muitas vezes perpetrados por agressores que são intrafamiliares, pais, padrastos, né? Avô. Eu lembro que quando meu filho era pequeno, eu sempre falava exatamente isso, né? O corpo da gente é a gente que cuida dele. Então, assim, ninguém vem tocar e nem a gente também tem o direito de fazer isso no corpo do outro. E isso é educação. Como é que a gente pode fazer assim para orientar os pais? O que a gente pode dizer para as crianças e depois a gente pode falar também um pouquinho na adolescência? Então, essa educação sexual, ela parte também de um ponto bem objetivo, assim. Qual é o momento de falar sobre sexualidade com a criança? As crianças começam práticas masturbatórias muito cedo. 3, 4 anos, elas já começam a explorar o corpo. E aí o pai não sabe se reprime ou se estimula ou se faz que não está enxergando. Ali é o primeiro momento da gente começar, talvez uma primeira fala sobre educação sexual. Isso que você está fazendo eu sei que é bom, mas é uma coisa íntima. Do teu corpo para contigo mesmo, talvez você possa fazer isso no quarto. Então, a gente já está dando um sinalizador para a criança de espaço, de adequação, de ambiente e sem reprimir a criança. Vamos seguindo então. Se a criança começa a entender que o corpo é dela, nessas pequenas práticas, à medida que ela vai crescendo e vai, digamos lá, avançando nas práticas masturbatórias, que são a parte onde a criança aprende sobre si mesma, ela também vai aprendendo sobre os limites corporais dela e dos outros. E que faz parte do desenvolvimento sexual que se espera que aconteça. Deixa eu te interromper, mas a prática masturbatória, tem crianças que agora são pacientes nossos que apanham. Sim. Então o pai surpreendeu ele na frente da televisão, vendo a novela, não sei do que, se masturbando, vai lá e enche o guri de tapa, né? E é por isso que a gente volta para o mesmo ponto, educar a família antes, educar a escola antes, para entender que isso faz parte do desenvolvimento normal e natural da criança, como foi para ti também, né? Então, na prática, só para acrescentar, que tu falaste antes do menino que vem constar, e aí tu tocaste no assunto, às vezes o pai não consegue falar ou não sabe abordar. A gente tem recebido muitas mães, mesmo nos dias de hoje, mesmo com escolaridade, que delegam para a gente para diluir um pouco, porque não conseguem falar sobre sexualidade com as suas filhas e às vezes até querem falar, mas as filhas não querem. Por isso que eu disse no início que muitas vezes a gente entra como um auxiliar importante nessa educação. Olha só, a educação sexual evita traumas, por quê? Porque o guri que começa a manipular o pênis e sente uma sensação muito agradável, ele não sabe bem. Então, é ensinar que o guri não pode ir lá na piscina do clube etal e botar o pênis onde tem a sucção, que não pode botar corpo estranho. Essas coisas, então, elas têm uma sensação agradável nesse momento, mas quantos meninos a gente atende na Santa Casa com lesões graves? E no que tange as meninas, por exemplo, às vezes elas não sabem onde é o clitóris, a gente pode explicar questões de anatomia, não entendem que podem usar um OB, então essas explicações de anatomia, funcionais, fazem parte de um repertório. Quanto mais elas se instrumentalizam com questões assim, mais elas vão tendo autonomia para tomada de decisão. Tem uma faixa no hospital da Princess Elizabeth na Austrália, em Brisbane. Está escrito assim: educação sexual é igual saúde. Óbvio, vai diminuir o trauma, vai diminuir o trauma psicológico, vai economizar em psicoterapia, em terapia, medicamentos, etc, etc. Bom, falaste justamente isso, educação sexual não é só falar de sexo, mas é de falar sobre a saúde sexual de um indivíduo e que deve ser respeitado e que a gente pode buscar, inclusive, ajuda quando não se tem, com os profissionais da área da saúde. E o bacana é integrar, né, a escola, a família e os profissionais da saúde, porque um vai auxiliando o outro, não é mesmo? Isso mesmo. É um assunto transdisciplinar, a sexualidade passa por várias especialidades. E quando se tem dúvida, vai em busca da informação e com quem possa nos dar a informação correta. Agradeço a presença de vocês com essas informações que, sem dúvida, faz muita diferença na vida de quem está agora nos assistindo. Obrigada.
Agora, então, para quem está curtindo a estação mais quente do ano, se liga nas atividades que estão rolando no litoral. É o Estação Verão Sesc que está bombando. Para quem está no litoral ou em Porto Alegre, pode aproveitar uma programação especial de lazer, saúde e muita integração. É para todo mundo curtir a vida numa boa. As atividades são gratuitas. Tem aula de ginástica e dança, quadras de esportes, quick massagem e muito mais. Em Porto Alegre, as atividades acontecem aos finais de semana. E um destaque são as cadeiras anfíbias, que possibilitam o banho de mar para cadeirantes. Na agenda também entram outros eventos, como passeios sobre rodas, caminhada e passaporte da saúde, além de shows na beira da praia. Entra no site para acompanhar toda a programação do Estação Verão de 2020. É diversão garantida. Aproveita! E hoje o programa vai ficando por aqui. Se você quiser rever esse e todos os outros programas, é só acessar o canal da Band no YouTube. Acompanhe também o Instagram e a nossa página no Facebook. E eu vou te fazer um outro pedido. Manda sugestões para o nosso e-mail. Assuntos que você quer acompanhar aqui no Mais Saudável. Anota aí, maissaudável@band.com.br. Combinado? E eu te espero sábado que vem, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Band. Um ótimo final de semana para você. E fique agora com o programa Entre Amigos. Tchau!